Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 322, na Gênesis capítulo 9, né? Lá vai eu, porque esqueci, capítulo 9. Então o tema hoje, agora, né? Porque depois revoluções periódicas. Então o tema agora é dilúvio bíblico. Dilúvio bíblico. Então nós vamos tentar mostrar como tudo ocorreu nesse dilúvio bíblico. Tem o dilúvio na Bíblia? Tem. A Bíblia narra o dilúvio? Narra. Existiu esse dilúvio? Existiu. Pois bem, vamos analisar isso então, de acordo com a luz da doutrina dos Espíritos, de acordo com a Gênese, né? E dilúvio bíblico. O dilúvio bíblico, também conhecido pela denominação de Grande Dilúvio Asiático, é fato cuja realidade não se pode contestar. Olha, veja bem o que Kardec está dizendo aqui, hein? Não se pode contestar o dilúvio bíblico, né? Não se pode contestar o grande dilúvio asiático. Mas vamos dar sequência para você ver. Deve tê-lo ocasionado o levantamento de uma parte das montanhas daquela região, como o do México. Corrobora esta opinião a existência de um mar interior que ia outrora do Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovada pelas observações geológicas. Então, vamos fazer uma análise. Não há como contestar o dilúvio bíblico. Não há como contestar o grande dilúvio asiático. Porque, de fato, ocorreu essa inundação geologicamente comprovado pelas ciências. Porque os geólogos, estudando aquelas camadas estratificadas, estudando aquelas camadas sedentárias, né? Ou melhor, sedentárias não, sedentárias. Jesus, esconde o menino Jesus mesmo. Aquelas camadas sedimentadas. Porque sedimentada é uma coisa. Agora, sedentária, será que elas são sedentárias como eu? Vamos analisar isso.
Porque os geólogos, estudando aquelas camadas, né, aqueles períodos geológicos, estudando todas as camadas, os geólogos, eles encontraram naquela região, né, principalmente na parte, na Ásia, né, naquela região toda, na parte asiática. Eles encontraram vestígios desse tal dilúvio, considerado o grande dilúvio asiático. Os geólogos, eles encontraram vestígios desse grande dilúvio asiático. Mas acontece que, como no tema anterior, né? A idade das montanhas, e também no tema anterior, revoluções gerais ou parciais. Então nós já esclarecemos muito a respeito das revoluções gerais, que no caso é o período diluviano. Nós já esclarecemos a respeito das revoluções local e também das revoluções parciais. Então, nos vídeos anteriores, nós já esclarecemos a respeito de tudo isso. E nós já esclarecemos também a respeito da idade das montanhas e em partes, como surgiu as montanhas, como elas surgiam. E aqui, Kardec começa dizendo: o dilúvio bíblico, também conhecido pela denominação de Grande Dilúvio Asiático, o fato cuja realidade, ou melhor, repito, é fato cuja realidade não se pode contestar. Não se pode contestar. Ah, não existiu esse dilúvio, né, o grande dilúvio asiático, não existiu. Ora, como não existiu? Pois se os geólogos, eles constataram vestígios desse grande dilúvio asiático nas camadas sedimentadas, né? Deve tê-lo, aí Kardec já começa a esmiuçar aqui, ó. Deve tê-lo ocasionado. Então, o que ocasionou esse dilúvio, esse grande dilúvio asiático, que eles consideram o dilúvio da Bíblia? O levantamento de uma parte das montanhas daquela região, que nós tratamos nos capítulos, nos temas anteriores, as revoluções do período geológico, as revoluções geológicas, aliás, tanto local quanto parcial. Então, deve ter ocasionado o levantamento de uma parte das montanhas daquela região, como ocorreu no México. Corrobora esta opinião a existência de um mar interior
que ia outrora do Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovada pelas observações geológicas. Isso é comprovado pelas observações geológicas. Isso aqui não é achismo. Isso aqui não é proselitismo. Não é. Ah, porque eu acho que, né, corrobora esta opinião a existência de um mar interior que ia outrora do Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovada pelas observações. Não é achismo. Não é proselitismo. Isso aqui é fato, comprovado pela geologia, que nós não podemos contestar. Só que nós precisamos entender. Vai ser explicar tudo isso aqui. Isso aqui é um período geológico. Isso aqui é um período geológico. Isso aqui foi uma transformação, uma mudança geológica em determinadas regiões, as quais naquela época ficou classificado. Então, olha só para você ver, o Mar de Azov, o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora nenhuma comunicação tenham com nenhum outro mar. Então você consegue entender? Olha só, o Mar de Azov, o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, são salobras, embora nenhuma comunicação tenham com nenhum outro mar. O lago Aral e os inúmeros lagos espalhados pela imensa planície da Tartália e as estepes da Rússia parecem restos daquele antigo mar por ocasião do levantamento das montanhas de Cáucaso, posterior ao dilúvio universal. Posterior ao dilúvio universal. Parte daquelas águas foi recalcada para o norte, na direção do Oceano Boreal, outra parte para o sul, em direção ao Oceano Índico. Estas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia. Olha só para você ver. Estas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia. E muitos que não acreditam na Mesopotâmia. E toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. Embora esse dilúvio se tenha estendido por uma superfície muito grande, é atualmente ponto averiguado que ele foi apenas local. Olha só para você ver. Não há como contestar a geologia. Quem está dizendo isso é a geologia. Porque os geólogos estudaram aquela região toda lá. Toda. E eles não encontraram
vestígios que pudessem afirmar como sendo o tal dilúvio bíblico, aquele que inundou a terra com uma chuva de 40 dias e 40 noites. 40 dias e, é óbvio, 40 noites, né? Então vamos dar sequência para depois a gente comentar mais alguma coisinha. Que não pode ter sido causado. Ora, não vou voltar. Embora esse dilúvio se tenha estendido por uma superfície muito grande, porque os geólogos, eles assim constataram, é atualmente ponto averiguado que ele foi apenas local, que não pode ter sido causado pela chuva, pois, por muito copiosa que esta fosse, e ainda que se prolongasse por 40 dias e 40 noites, né? O cálculo prova que a quantidade d'água caída das nuvens não podia bastar para cobrir toda a terra até acima das mais altas montanhas. Então, observe só para você ver. Isso são os geólogos dizendo que aquela área, por maior que fosse, né? Aquela área que eles estudaram, que eles descobriram o vestígio desse dilúvio, desse grande dilúvio asiático. Através dos estudos deles, eles chegaram a uma conclusão que impossível seria uma chuva torrencial, 40 dias. E eu vou inteirar um pouquinho mais, 40 dias e 40 noites, para poder inundar aquela parte toda, inclusive desaparecendo com todas as montanhas daquele local. Agora, você imagina bem apenas aquela parte. E com relação ao mundo todo? Será que uma chuva torrencial durante 40 dias e 40 noites chovendo sem parar, será que daria para inundar toda a terra ao ponto de desaparecer com todas as montanhas, com o Everest e outros picos do Himalaia e outros picos, porque existe montanhas altíssimas no mundo. Existem montanhas no mundo com uma altitude tão elevada, 7.000 metros acima do nível do mar. Será? Bom, aí então tinha que ser uma chuva. Essa chuva de 40 dias e 40 noites, ela teria que tapar esse pico do Everest, indo a uma altitude de uns 9.000, 10.000 metros acima do nível do mar. Porque consta-se que desapareceu
tudo. Agora, os geólogos, eles não conseguiram encontrar vestígios desse dilúvio que inundou 100% a Terra. Mas eles conseguiram encontrar vestígios de um dilúvio parcial provocado por erupções, provocado por revoluções geológicas naquele período. Como, por exemplo, você vai me dizer, com todo respeito, esse você vai me dizer que os tsunamis não significa um dilúvio. Dilúvio. Quantas cidades, eu vou me inteirar do grande tsunami que tivemos aqui na Terra, que matou não sei quantas pessoas. No próximo vídeo eu vou tentar trazer a data, porque eu não estou me recordando agora a data. Mas quantas mil pessoas, quantas cidades, quantas praias esse último tsunami que nós tivemos aqui na Terra, quantas praias, quantas pessoas inundou e matou? Isso é um dilúvio, porque tapou tudo, inundou tudo, e milhares de pessoas sucumbiram. E centenas de ilhas e de praias também desapareceram, e cidades e mais cidades também desapareceram. Por isso nós vamos para o próximo vídeo, mas eu vou dar uma analisada aqui, uma pesquisadazinha no pai do burro, né, que é o Google, pai dos burros, que sou eu. Porque eu não me recordo a data desse tsunami, o último que nós tivemos, e no próximo vídeo eu vou trazer.